olhar, vamos trabalhar pontos notáveis em um triângulo obtusângulo. O primeiro que nós vamos ver é o baricentro, então é o encontro das medianas. A primeira coisa que preciso encontrar são os pontos médios de cada um desses lados de um triângulo F, E e D1. O ponto médio de D1E é o ponto C, o ponto médio de EF é o G e o ponto médio de FD1 é exatamente igual ao I. Então vamos traçar agora as medianas. Quem que é a mediana? É o segmento de reta que sai do vértice e encontra o ponto médio do lado oposto. Sai do vértice, encontra o ponto médio do lado oposto. Sai do vértice, encontra o ponto médio do lado oposto. O encontro das medianas é o ponto G, é o baricentro, até transformou um G2 aqui, não tem problema. Ó. O ponto G é o baricentro, que é o encontro das medianas. Observe que a ideia do segmento aqui é válida, né? Muito válida. Se eu pegar, ó, vamos aumentar um pouquinho mais aqui, ó, se eu pegar do ponto G ao ponto I, minha expectativa me diz que este valor, 0,89, ele tem que ser exatamente a metade do segmento que vai do vértice até o baricentro, que no caso 1,79. Se eu pegar 1,79 e dividir por 2, vai dar 0,98. Para todos os outros segmentos, a ideia é a mesma. Vamos olhar agora o incentro. O incentro é o encontro das bissetrizes. Então, vamos encontrar a bissetriz do ângulo E, a bissetriz do ângulo D1 e a bissetriz do ângulo F. O encontro das bissetrizes é o incentro, que no nosso caso é o ponto I. Então, o I é o incentro. Se eu pegar um segmento que vai do incentro até o lado, formando um ângulo 90 graus, ou seja, uma reta perpendicular, observe que o segmento IG, ele é o raio da circunferência inscrita. Por quê? Porque o encontro das bissetrizes é o incentro. O incentro é o centro de uma circunferência inscrita. Vamos trabalhar agora o ortocentro. Observe que a altura relativa ao lado D1F é exatamente esse verdinho, EG, é a altura, 90 graus. Observe que para encontrar a altura referente a F, que é a altura? Segmento de reta que sai vértice, encontra o lado oposto ou prolongamento do lado oposto fazendo um ângulo de 90 graus. Aqui foi o lado oposto. Mas olha aqui, no ponto F é o prolongamento do lado D1E. O prolongamento é a altura FC, é a altura referente ao lado D1E. Se a gente olhar esse segmento aqui, EI é exatamente a altura referente a quem? Perdão. O segmento D1I é exatamente a altura referente ao lado EF. Olha que chique. Isto aqui é uma altura, esta aqui é uma outra altura e esta aqui é uma outra altura. São as três alturas. Observe que se eu fosse para cima, né, elas não vão se encontrar porque elas divergem, né? Então o ponto, que vai ter de encontro é exatamente lá embaixo, fora da figura. Então o encontro das alturas, que estão esses três segmentos de reta aqui rosinha, é exatamente este ponto aqui embaixo, que é o ortocentro. Então, um triângulo obtusângulo, que é o caso do nosso triângulo aqui D1 e F, o meu ponto de intersecção entre as alturas, ou em outras palavras, o ortocentro, fica no ponto aqui, que é o ortocentro, que é exatamente este ponto, é um ponto fora da figura. Vamos olhar agora, para fechar, o encontro da bissetriz externa. A primeira coisa que nós precisamos fazer aqui é encontrar os prolongamentos de D1E, EF e FD. Uma vez feito isso, nós vamos encontrar agora as bissetrizes externas. Observe aqui que nós temos os rosinhas, né, o rosinha choque aí, são exatamente as bissetrizes externas. Eu vou apagar os outros segmentos só para não sujar muito a figura. Observe que uns rosinha aqui são exatamente quem? As bissetrizes externas. Os pontos onde há o encontro de duas bissetrizes externas são exatamente os excentros, que é o centro de uma circunferência externa. Vamos desenhar circunferências então. Observe que no caso do desenho, a reta que é perpendicular do ponto do ponto L ao segmento D1E é exatamente o mesmo aqui da bissetriz. Então, este ponto até aqui é uma circunferência. Então, nós temos a circunferência que está no ponto L, que é o excêntrico, encostando 90 graus com o lado ou com o segmento de reta D1E. Lá em cima, é o outro ponto. Tem uma circunferência que vai centro J, lá em cima, e ele encosta, faz 90 graus com o lado. Olha só tamanhão do negócio. E o outro ele vai do ponto Q até
até encontrar aqui. Então veja que num triângulo aqui, que é nosso triângulo aqui, ó, D1EF, este aqui, vamos tirar algumas, tem reta demais aqui para enxergar qualquer coisa. Então o excêntrio, agora limpando aqui bem a figura, ó, é o ponto J, e ele vai de J até P, é o raio da minha circunferência escrita, que está externamente escrita, J ao ponto P. O outro raio, ele vai de L a D1, e o terceiro raio, ele vai de F até K. Então é exatamente isso aqui, que seria o X pontos, que é o ponto L, que está aqui, o ponto K e o ponto J. Olha só o tamanhão da coisa sinistra. Gente, um forte abraço para vocês, foi uma honra aí, falou para vocês.